Então, bom dia a todos e a todas. Agradeço a participação, a presença de todos nesse mais um webinário da série Covid. E gostaria de agradecer à professora Marimélia, que é a coordenadora de pesquisa da própria GPQ, ao professor Paulo Schor, que é o diretor da nossa agência, a GITES, e que vai ser o moderador desse webinário, como também todos os palestrantes, professor Sérgio, professora Juliana, professor Maurício e professora Maria Elisete. Essa ação é uma ação desses webinários, foi uma sugestão, uma demanda que a reitoria nos solicitou, e junto com a própria GPQ também a gente conta com a colaboração da equipe do Comitê do Enfrentamento da Pandemia do Coronavírus, do Hospital São Paulo e das unidades universitárias da Unifesp, que nos dão suporte para as informações e as necessidades de a gente passar as informações da pandemia. E tem sido muito interessante esses webinários, o momento da gente dividir o conhecimento, tirar dúvidas e discutir bem esses assuntos que têm sido muito apropriados. Obrigada a todos e passo a palavra à professora Marimélia. Obrigada, Lia. Então, eu vou fazer a apresentação do moderador, né, que é o Paulo Schor, e ele vai depois apresentar os palestrantes. Então, o Paulo é médico, formado pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, né, na USP, fez a residência em oftalmo também lá, e mestrado, doutorado e a livre docência na Escola Paulista de Medicina da Unifesp. Ele também fez uma parte do doutorado na Harvard Medical School e no Massachusetts Institute of Technology, né, o MIT, onde ele também foi professor visitante em 2012. Atualmente ele é um professor colaborador do ITA e da Faculdade de Medicina do Einstein, e na Unifesp, além de ser docente do Departamento de Oftalmologia, ele é diretor da GITES, que é a Agência de Inovação, que ele vai falar certamente a respeito disso, e ele foi também coordenador de pesquisa da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa da Unifesp, que é essa função que eu estou assumindo, que eu estou atuando agora, e ele foi o último chefe do departamento de oftalmologia. Ele é orientador do programa de pós-graduação da oftalmo e também da informática em saúde. Publicou mais de 100 trabalhos, ele tem um extenso currículo aí de trabalhos científicos e muitas citações, muitas orientações, muitos produtos tecnológicos. Então, é um prazer muito grande ter, né, você aqui moderando essa sessão nessa série de webinários. Então, eu agradeço bastante, porque além de ser colega, né, de instituição, nós somos muito amigos e parceiros aí de várias coisas, vários projetos, e enfim. Se deixar, eu vou ficar aqui falando muito tempo. Então, Paulo, passo a palavra e já agradeço também os colegas que vão fazer as apresentações. Então, obrigada. Você está sem som, Paulo. Está sem som ainda. Professor, clica no ícone azul em formato de um telefone, desativa o áudio e ativa de novo, por favor. Oi, agora sim. Oi, agora sim. Agora sim. Ótimo. Eu poderia também ficar falando um tempão sobre a amizade, e o apreço e a admiração que eu tenho por você, Mari. E principalmente pela proatividade, especificamente dessa atividade agora, que está sendo um diferencial enorme, tanto da instituição como da ciência, e tua ação na SBPC ela é fundamental também nesse sentido. E aí estender isso à Pró-Reitoria de Pós-Graduação, que é ultra bem
conduzida pela Lia, e está tendo ações fantásticas na apresentação do que a universidade pública fez, continuará fazendo. O coronavírus, ele desvendou um pouquinho, tirou um pouquinho o véu e acelerou um pouco a velocidade, mas a universidade sempre fez atividades científicas, desenvolvimento tecnológico e alguma inovação. A apresentação da Agência de Inovação Tecnológica e Social da Unifesp não vai ser feita agora por mim, mas eu peguei 2 trechinhos que eu acho interessantes para a gente contextualizar essa apresentação, que de verdade a intenção foi pegar carona no coronavírus e falar sobre inovação. Claro que exemplificada com o coronavírus e com ações que a gente pode ter ao redor disso, para que a nossa instituição fique cada vez mais forte, que entre de verdade em um ciclo um pouco diferente do ciclo só de pesquisa e eventualmente de desenvolvimento tecnológico. Tem 2 trechos que me parecem interessantes. Um deles diz que tecnologia, que não é ciência, né? E ciência é algo que vem da curiosidade e vem de descrever os fenômenos, de entender como eles funcionam. E isso a gente faz muito bem, e é fundamental ter uma ciência forte, uma ciência básica forte, com pesquisadores que sejam focados e persistentes. E a Mari é um exemplo fantástico, Lia também, e todos os outros que estão aqui disso. Mas tecnologia, que é uma área que é correlata à ciência, mas não é ciência, é a instrumentalização da ciência no caminho da inovação. Eu acho que isso é interessante para a gente pensar um pouquinho em ciência, tecnologia, e qual é a relação que as duas coisas têm. Então, a tecnologia, de um jeito ou de outro, ela se nutre da ciência. A tecnologia não existe sem ciência, e a ciência existe sem tecnologia. E a inovação é algo que eventualmente vem um pouco depois disso tudo. E aí a próxima definição, que me parece interessante, ela fala que a exigência da implementação diferencia a inovação de outros conceitos, como invenção. Como uma invenção deve ser implementada, ou seja, colocada em uso ou feita disponível para outros usarem. E esse é um outro conceito que eu queria muito frisar, que é o de invenção, e invenção é uma boa ideia. E nós temos ótimas ideias, principalmente se nós formos bons cientistas. Nós vamos ter ótimas ideias, nós vamos ser bons inventores. Se essa ótima ideia vai ser colocada em uso e vai estar sendo usada, é exatamente a diferença do inovador e do inventor. E não há demérito nenhum em ser pesquisador, desenvolvedor tecnológico, que é o que eu, de algum jeito, acho que sou. Então, eu sou um mau inventor, um mau inovador e um bom inventor, e um razoável pesquisador. É interessante a gente saber aonde que a gente está em cada uma dessas regiões, né? Para não se confundir. Eu sou um inovador, tá ótimo. Quantas transferências você fez para a sociedade? Quanto que a sociedade está usando? Não, nenhum. Eu tenho 30 patentes. Ter 30 patentes não significa que você é um ótimo inovador, significa que você tem 30 patentes. Então, esse tipo de quebra de paradigma é algo que está muito presente na nossa e nas outras universidades, e eu acho que aí é importante esse seminário, onde a gente vai falar um pouco dessa transição, do que é pesquisado para o que é desenvolvido, para o que é passado, ou seja, como é que a gente implementa o que a gente pensou, estudou, pensou, desenvolveu, e agora a gente vai implementar, ou vai pelo menos oferecer para que isso seja utilizado. Então, é um pouco nesse caminho, nesse ground que a gente chamou todo mundo que está aqui e que estão extremamente envolvidos na agência de inovação, com várias ações. E aí eu vou começar com a Elisete, que é uma querida amiga também do Campus São José, que logo no T0 da pandemia foi chamada para trabalhar, ela vai contar com certeza para a gente isso, com as tecnologias que estão presentes nas impressoras 3D, nas casas e Fab Labs espalhados pelo Brasil todo, e ela já fazia isso no laboratório, ou seja, é muito mais fácil, e não só fácil, é muito mais relevante e consistente fazer tecnologia a partir de uma pesquisa profunda que as pessoas têm, do que fazer tecnologia do nada. Então, acho que isso é que faz a grande diferença do sucesso ou não sucesso e da permanência desses desenvolvimentos. Mas aí
Elisete vai contar um pouco dessa trajetória, eu imagino que anterior dela e posterior dela. Elisete, docente, então, como eu falei, do Campo São José, e palavra com você. Seu microfone está desligado, Elisete. Ok? Sim. Eu vou pedir para o Michel colocar os meus slides, por favor. Obrigada pela apresentação, Paulo. Me perdi aí nas suas definições do que é inovador, inventor. Eu já não sei mais o que é que eu sou. Mas do campus São José dos Campos, nesse período agora de pandemia, de Covid, é um momento em que nós não pensávamos que iríamos ficar tanto tempo fora da universidade, não nos planejamos para isso, mas foram acontecendo as necessidades e nós fomos tentando atender a essa demanda. Eu coordeno um projeto de extensão da Unifesp, nós fazemos próteses de membro superior para crianças, baseado em modelos open e usando tecnologia de impressão 3D. Esse projeto de extensão, que é o MAU 3D, ele foi uma base muito importante para o desenvolvimento dos projetos hoje de Covid. Nós utilizamos muito dessa expertise desse projeto, que é um projeto que visa atender a sociedade, já tem várias crianças utilizando as próteses, nós temos um grupo grande aqui de alunos envolvendo extensão e pesquisa, e utilizamos muito dessa expertise agora para atendimento das necessidades da Covid. Sou professora no mestrado profissional um mestrado interdisciplinar que nós temos aqui na universidade, mestrado profissional de inovação tecnológica. Nós buscamos, nesse mestrado, reunir pessoas com várias formações, então ele é bem interdisciplinar. O objetivo do mestrado profissional é o desenvolvimento de produtos, serviços, algum tipo de solução para um problema que já existe na sociedade, em uma empresa, e que busca a inovação tecnológica como uma saída. Eu posso passar os slides, Michel? Pode passar, professor. Obrigada. Apresentar para vocês um pouco sobre o projeto IJA. O projeto IJA foi idealizado num grupo de mulheres que atuam na impressão 3D. Eu sou representante desse grupo aqui no Brasil. É um grupo que tem vários capítulos no mundo todo, ele é internacional. E agora eu represento também as mulheres da América Latina, que trabalham diversas atuações com impressão 3D, mas nesse grupo nós não tínhamos o objetivo de desenvolver um projeto. É mais a troca de informação, de software, de materiais, relacionados com o uso. Em fevereiro tivemos um happy hour e nós decidimos, antes da pandemia, que seria muito interessante conseguir fazer um projeto em conjunto, unindo todas essas pessoas. E em março nós tivemos então o impacto de ter que trabalhar em casa, não ficar mais na universidade, por meio de um contato com o Hospital São Paulo, da Unifesp, o Dr. João Alésio, que já é um parceiro nosso em alguns projetos, já tem participado de desenvolvimento de alguns dispositivos para a área médica, ele nos relatou a demanda de equipamentos de proteção individual. Esses equipamentos que são chamados protetores faciais, eles não eram utilizados rotineiramente no hospital. O hospital não tem estoque, não tem onde comprar. O Brasil, na verdade, como os outros países do mundo todo, não estava preparado para atender essa demanda de EPIs. E é um dispositivo simples e que ele ajuda a proteger de uma maneira mais adequada o profissional que está atuando diretamente com o paciente com Covid. Ele pode ser feito por impressão 3D. Então, em um curto espaço de tempo, de 9 dias, nós fizemos vários ciclos de prototipagem com um grupo de 150 mulheres e conseguimos incluir a adesão de makers do Brasil inteiro. Então, foram vários estágios desse projeto para que ele realmente funcionasse. Nós já fizemos a entrega de mais de 100 mil protetores faciais em todas as regiões do Brasil. Tentamos atender as regiões que tinham necessidade maior, região agora, ultimamente, região norte. E essa entrega foi toda feita baseada em desenvolvimento que não tinha sido planejado. Em momento algum, nós fizemos um planejamento dessa pesquisa. E muitas vezes acontece o contrário, nós gastamos muito tempo planejando uma pesquisa, vendo como é que vai ser desenvolvido, e o que sai daquela pesquisa, às vezes é um artigo, às vezes é uma tese, é uma dissertação, em que não vai ter realmente um impacto na
sociedade. Dessa vez, pela urgência, nós não tivemos tempo de escrever nada. Estamos só dando a pesquisa de trás. Então, esse modelo foi praticamente simplificado para atender as nossas condições, por meio de um processo de impressão 3D que utiliza impressoras de baixo custo. Nós conseguimos formar hubs de produção no Brasil inteiro. Esse sistema de distribuição foi o que deu mais trabalho, não foi a questão da impressão 3D em si, mas foi a questão do sistema de distribuição. Tivemos que aprender muito da questão da logística, porque você imagina que nós estamos desenvolvendo um projeto que envolve o Brasil inteiro, para atender com pessoas do Brasil inteiro, para atender hospitais do Brasil inteiro, e todo mundo sem sair de casa, né? Todo mundo, na medida do possível, ficando dentro de casa. Então, nós conseguimos uma quantidade muito grande de doação de filamentos, foram mais de 500 quilos de filamentos. Em algum momento acabou o filamento do Brasil, porque as empresas parceiras abriram as portas dos estoques, doaram os filamentos e a gente foi distribuindo, com parceiros também de aplicativos, de distribuidoras, de modo que esse material chegasse nos hubs de produção, depois de produzido fosse montado e depois enviado para os lugares. E muitas vezes precisava ser enviado de avião, como é o caso do Amazonas. Conseguimos parceiros, então, reunindo também pessoas da FAB, todo mundo se envolveu de alguma maneira. Aqui é só para mostrar um pouco a demanda da necessidade de protetores faciais nos primeiros 3 meses, de março até maio. Então, março, que é em azul, teve uma demanda muito grande de São Paulo, que foi o pique do Covid, foi em São Paulo, e nos outros meses essa demanda foi diminuindo e aumentando nos outros estados. Essa necessidade dos outros estados nos deixou com um problema que era, no Amazonas, em muitos estados do Nordeste, não tinha impressoras 3D para fazer os dispositivos. Então, nós fizemos parcerias com empresas que utilizam processo industrial de injeção para conseguir fazer uma quantidade maior. Então, fizemos sistemas de crowdfunding para reunir recursos. Esse gráfico aqui, fizemos essa colaboração entre as empresas porque nós tínhamos que atender remotamente a uma distância muito grande e essas pessoas precisavam, não era uma questão de esperar. Então, nós tivemos, por exemplo, uma demanda muito grande nas regiões dos povoados indígenas, que eles simplesmente não têm hospital, vão todos para Manaus, mas eles precisavam se proteger. Então, nós fizemos uma entrega grande, específica para os índios, para que eles pudessem se proteger, não são necessariamente profissionais da saúde, mas foi demanda específica. Então, fizemos entregas também para Corpo de Bombeiro, para o SAMU, para UPAs, UBS. Essa quantidade foi distribuída à medida que foi sendo feita a demanda dos pedidos. Vou passar aqui o próximo slide. A questão do modelo que foi feito por injeção, material injetado, baseado no modelo IJA. Então, a partir dessa parceria com as outras empresas, nós já estamos agora quase com 150 mil protetores faciais. Essa daqui é a distribuição entre protetores faciais impressos e injetados em todo o Brasil. Esse mapa ainda precisa ser atualizado, porque agora nós já atendemos em todos os estados. E esses aqui são os recursos que nós temos para o projeto. Nós utilizamos impressoras 3D de baixo custo, tanto as do nosso laboratório como as dos makers que ajudaram em casa, são todas impressoras de baixo custo, que geralmente não eram muito valorizadas, até mesmo no meio científico. Eu sempre tive uma dificuldade muito grande de apresentar resultados utilizando materiais tão baratos. Então, impressoras que custam R$2.000, R$3.000, que você consegue fazer uma variedade grande de coisas. O material também tem um preço muito, muito bom. Essas impressoras do tipo DLP são impressoras que nós recebemos agora na Unifesp por conta de uma apreensão da Polícia Federal. Então, pessoas que não pagaram impostos ou fizeram algo que não era legal, esse material foi apreendido e foi direcionado para a universidade. Nós estamos utilizando agora para atender os hospitais. Esse é um segundo projeto que está em desenvolvimento, é de uma aluna de iniciação científica, junto com o Hospital São Paulo, que está desenvolvendo um centro de desenvolvimento e testes, análise de equipamento de proteção individual. Então, são máscaras faciais feitas por impressão 3D que possam ser reutilizadas e que não vai necessariamente ser descartada, gerando lixo. Elas utilizam um filtro específico e esse projeto agora está em desenvolvimento.
Existem vários modelos de máscaras na internet e a nossa função como pesquisadores aqui é utilizar esses modelos. Nós não precisamos criar um modelo do zero, mas utilizar esses modelos que já existem, testar, utilizar o método científico para fazer os testes e avaliação para ver o que tem um melhor custo-benefício. E são alguns modelos que já foram impressos, então esses aqui eles utilizam as impressoras 3D também de baixo custo. Nós estamos desenvolvendo também com as impressoras de resina conectores e dispositivos para melhorar a funcionalidade de equipamentos de respiração. Por exemplo, um respirador artificial para dividir para mais de 2 pessoas. Um suporte para infusão, em que faz com que o risco de contaminação para o profissional que está atendendo seja conectado. Nesse semestre, eu dou aula remota na disciplina de manufatura aditiva, de impressão 3D, e como nós não temos a possibilidade de fazer nada no laboratório, eu optei por juntar os alunos e passamos todas as técnicas de impressão e nós dividimos as tarefas dos alunos para compor um livro. Então, nós estamos escrevendo um livro, que vai ser um livro que vai ser bem didático, no sentido de mostrar o impacto da impressão 3D no combate à Covid. Mostrei aqui para vocês alguns exemplos de algumas pesquisas, atuações que nós estamos fazendo, mas isso acontece no mundo inteiro, para várias pessoas têm utilizado. A impressão 3D tem se demonstrado uma tecnologia que as pessoas não contavam com ela para esse tipo de auxílio e que agora está sendo utilizada. Então, muitas vezes eu tinha muita dificuldade de ter um protótipo, um dispositivo e pedir para ser testado no hospital. Os médicos não queriam, eles eram muito reticentes. Não tem Anvisa, não tem isso. Agora, em que tudo foi liberado nesse sentido, eu vi médicos pedindo, pelo amor de Deus, manda tantos aqui para o hospital que a gente vai utilizar. Então, inverteu muito a nossa situação de desenvolvimento e pesquisa. E nós precisamos estar preparados para isso. Não só fazer aquela pesquisa cartesiana, em que eu tenho um projeto, desenvolvo, aplico e depois, eventualmente, vai ser aplicado na sociedade. Dá para fazer isso de modo inverso. Nós ainda estamos aprendendo como desenvolver isso. Não existe uma maneira específica para fazer isso. Nesse livro, nós vamos apresentar, então, a aplicação da impressão 3D, desde o que é a impressão 3D, como é que é feita a modelagem, quem ajudou, que são os makers, como é que as empresas estão colaborando, o impacto da impressão 3D. Ele vai ter um capítulo sobre a sustentabilidade, o que vai acontecer com esse lixo de tudo que foi impresso, feito por impressão 3D. E eu acredito que ele vai estar disponível, então, a partir de agosto, porque a gente já está na fase final de elaboração. Muito obrigada, pessoal. Essas são as nossas ações e eu fico aberta depois para responder alguma pergunta. Muito, muito, muito bom, Elisete. Eu acho que você exemplifica, primeiro, essa função inovadora de vamos inverter o processo, é uma constatação e uma provocação, né, para a gente poder sair da zona de conforto e ir para uma zona mais rica e que tenha resultados, primeiro, mais rápidos e mais efetivos. Mas o que me chamou muita atenção foi tua proposta e tua colocação de que a metodologia científica vai envolvida nessas etapas. Então, com certeza, tua formação e assim, envolver alunos, explicar, ter método, é a nossa função. E eu estava recuperando um artigo aqui que eu tinha passado até para o Luiz Eugênio, que se chama Scientific Approach to Entrepreneurial Decision Making. Evidence from a Randomized Control Trial, que está na Management Science, dizendo que dá para a gente fazer inovação em ambiente de startup usando metodologia científica. Então, acho que a gente tem assim, uma riqueza enorme para fazer esse mix com o ambiente empresarial nas startups ou mesmo nas grandes empresas. É uma diferença brutal quando você tem essa densidade científica, sabendo metodologia e tendo um pé enorme na ciência, versus alguma coisa que a gente chegou e acha que dá para fazer pelo feeling, né? Eu acho e vai por aqui. Em geral, tem uma vida muito curta e com certeza a tua é uma vida absolutamente longa e cada vez mais embasada nas necessidades e na tecnologia que está na mão das pessoas, as pessoas não sabem muito o que fazer com ela, né? Sim, a vantagem desse processo é que nós conseguimos parcerias com muitas pessoas. O João que mora lá na sua casa e fala, eu quero ajudar. Eu falo, compra 1 quilo de filamento e manda para o José.
Conseguimos parcerias com empresas grandes que têm métodos de produção industrial, mas não sabiam o que fazer com eles naquele momento. Então, esses parceiros foram fundamentais. A gente conseguiu levantar uma quantidade de recursos, de material, que eu não iria conseguir com o FAPESP, CNPq, que iria demorar muito esse processo. Então, são coisas que a gente não está acostumado a fazer e até, às vezes, não é muito bem visto na universidade, esse tipo de parceria externa que é feito. E agora, nessa época da pandemia, tudo foi flexibilizado, né? A Anvisa flexibilizou o sistema de regulamentação, quase dizendo assim, por favor, façam alguma coisa que ajude os hospitais. Então, nós utilizamos essa brecha no sistema para testar, né? Para fazer uma prototipagem, para ver se isso realmente funciona. E eu acredito que, passando a pandemia, essas coisas devem mudar. Uhum. Tomara, né? Tomara que isso venha para ficar, pelo menos que a gente tenha aberto um pedacinho da porta, o equilíbrio tenha ido um pouquinho mais para o lado do vamos fazer e menos do vamos só regular, né? Vamos fazer as duas coisas. E aí tem duas perguntas aqui, mas eu aproveito para fazer coro com o que você está falando em relação à ação das empresas. E na pandemia fica muito clara a responsabilidade social que inúmeras empresas no Brasil têm. E aí a gente tem gente pedindo, que é o que você está falando, né? Como é que eu posso ajudar? E de Ambev, a Leroy, todo mundo muito envolvido nos processos de responsabilidade social, que me parece ser a maior e única saída que a gente tem para o capitalismo poder ajudar na diminuição de desigualdade social, né? Onde você tem empresa efetiva conseguindo fazer frente às demandas da sociedade. Mas duas perguntas aqui, e aí a gente já passa para o próximo. Aliás, o meu desejo é que você faça máscara transparente, tá? Só para constar. Pensamos. Para poder ver a cara das pessoas do outro lado. As máscaras que estão sendo testadas são confortáveis para quem necessita utilizá-las muitas horas ao longo do dia com médicos e enfermeiros? Pergunto porque imagino que são seguras, mas parecem ser duras. Quer falar um pouquinho disso? A Jana te pergunta. Uma das questões que nós precisamos testar é a questão da ergonomia, né? Primeiro, ela tem que ser segura para depois testar justamente a ergonomia. Essas das fotos, elas foram feitas de PLA e ABS, elas são flexíveis, elas não são totalmente rígidas, elas têm uma certa flexibilidade, mas provavelmente vai ter que ter um anel de silicone aqui para ajudar a vedar e tornar ela mais confortável. Mas essa já é um dos nossos critérios que nós queremos investigar, sim. Legal, ergonomia, né? E a outra pergunta sobre essa relação público-privada, relação público-privada desse projeto, que eu meio que já adiantei um pouco, mas acho que seria legal você falar um pouquinho também do que você disse desse atrito inicial que pareceu existir e que na hora que a necessidade chega, o atrito some, né? Como é que se você sentiu isso também? Você sabe, dentro da academia nós temos vários atritos, né? É muito falado, faça inovação, faça interdisciplinaridade, mas o que acontece é que as áreas não conversam. Então, na engenharia biomédica, por exemplo, é difícil do engenheiro interagir com o médico, de um sentido que os dois se entendam. O engenheiro quer fazer, o médico tem a necessidade, mas a linguagem não bate, o negócio não anda. Aí, isso às vezes bate na formalidade da própria universidade, que não que eu esteja criticando, mas é um fator que precisa ser reconsiderado mediante algumas situações. Então, a gente na universidade, nós não estamos acostumados a bater na porta das empresas e pedir uma parceria, né? Felizmente, no caso dos meus projetos, as empresas procuram muito, porque elas querem ajudar, elas querem interagir, e essa necessidade das empresas com a universidade demanda que a empresa também precise de desenvolvimento, que nem sempre ela consegue fazer esse desenvolvimento. Eu faço uma coisa que eu acho que ajuda muito, que é divulgar muito o que nós fazemos, inclusive contra todos os critérios de não mostre, senão você vai perder a patente, não mostre, senão o artigo não vai ser publicado. A gente mostra, então a gente mostra tudo que a gente faz, o que dá certo, o que não dá certo, que também é importante, e desse revelar o que nós estamos fazendo, nós já recebemos contribuições de pessoas totalmente de fora da universidade, às vezes contribuição do próprio usuário, que é a pessoa com a deficiência, mas isso não é bom por isso, isso e isso. E essas informações que eu recebo dessas pessoas não tem livro nenhum, não tem artigo nenhum. Então, eu participo de grupos de WhatsApp de determinado tipo de patologia das mães que têm os bebês com esse problema, para escutar as lamentações, para escutar o que elas precisam. E a gente fica muito preso ali no artigo. Eu vou falar só o que os artigos têm, que eles publicaram. E os artigos,
muitas vezes eles foram desenvolvidos em outra realidade. Foi nos Estados Unidos, foi na Europa, foi na Ásia, não bate com o que nós precisamos. Então, isso é preciso ter também uma abertura para as empresas, que é quem vai ajudar a fomentar o desenvolvimento, para a pessoa que é usuário, que vai fazer o uso, que tem a necessidade. Isso leva tempo. Às vezes eu acho que eu estou perdendo tempo, porque eu estou ali nos grupos de WhatsApp escutando as conversas, mas são informações valiosíssimas. Na verdade, ali é um campo de estudo, em que você tem informação que você não teria de outra maneira. Muito, muito, muito bom, muito bom. Estão perguntando aqui, aí já vou passar para o Sérgio Schenkman, do Centro de Teste das Máscaras, e eu entendo que a Mônica Taminato também está envolvida. E aí, se vocês depois conseguirem colocar o link ou na página da própria GPQ, na Agites, a gente pode colocar esse link também, ou na própria página da Unifesp. Eu acho que seria interessante ter para as pessoas também, fazendo coro com o que você está falando, cada vez a gente mostrar mais o que a gente está fazendo para as pessoas conseguirem interagir tanto de dentro para fora como de fora para dentro. Certo. Eu acho que nós não temos uma página ainda, que eu saiba, ela está ainda em elaboração. Mas a ideia principal do centro é justamente pegar esse conhecimento que está aí geral na sociedade, de coisas que podem funcionar como um equipamento de proteção individual, e testar, e fazer a validação no hospital. Porque isso é o que leva mais tempo, né? Desenvolver é fácil, eu posso ir no laboratório desenvolver eu mesmo como criadora da invenção, eu acho aquilo ali lindo, mas tem que ter a validação do ponto de vista científico e a validação do ponto de vista da validação no sentido que equipamento que você tem, o que dá para fazer, como é que a gente consegue testar. Nós fizemos uma submissão para um edital que saiu do CNPq. O projeto ele foi muito bem avaliado, mas não foi aprovado. O orçamento não foi aceito, eles acharam que estava muito alto e tal, mas, enfim, teve uma boa aceitação do ponto de vista da avaliação. E nós estamos justamente agora, nesse momento, precisando de recursos para colocar o centro de pé, né, para fazer ele funcionar, porque a visão é que não seja um projeto agora, para esse período agora do Covid. Nós sabemos que isso vai ter uma utilidade para o resto da vida, porque sempre vão ter coisas que podem funcionar, que não foram testadas e que precisam ser investigadas. Ótimo. Muito obrigado, Elisete. Então, está feita a provocação para vocês fazerem a página, já começar a receber os recursos e as encomendas. Obrigado. Eu agradeço. Obrigada. E vamos passar para o professor Sérgio Schenkman, também grande amigo e um ultra incentivador, estimulador e amigo da inovação, e que o Sérgio tem um currículo importante também nas ciências básicas e é titular da escola, e eu queria que ele contasse um pouquinho, ele vai falar de alguns caminhos, mas um pouco dessa história, do que a ciência básica, da onde que a gente consegue fazer o desenho da ciência básica influir no que vai ser construído depois, para a gente não ser pego no meio da história de que existe só alguém lá do marketing que inventou que era muito importante fazer alguma coisa, a gente corre atrás para fazer. No caso, você desenhou esse caminho, né, Sérgio? Você não quer contar um pouquinho disso aí? Muito bom. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui falando para todo mundo. Espero que todo mundo esteja ouvindo. É o seguinte, a gente tendo essa situação de pandemia, como cientista básico, a gente acompanha a literatura e eu tive a chance de participar com um grupo logo no início da pandemia, em que a gente começou a estudar um pouco o que era, porque a pandemia gera uma série de notícias nos jornais, na televisão, e as pessoas não sabem nem o que é o vírus, nem o que é a infecção. E então a gente juntou um grupo de professores da Unifesp, e esse grupo de professores anunciou um curso, nós fizemos um curso online, e todos nós aprendemos dos professores um pouco, porque é muito difícil a gente acabar, como profissional na área de pesquisa, entender o que está acontecendo sem poder opinar e sem perceber o que está acontecendo. Então, a gente começou a trabalhar nisso, e eu tenho pesquisas na área de doenças infecciosas, trabalho com doença de Chagas. Nós temos um grupo que faz essencialmente pesquisas
eu diria que a gente chama de pesquisas básicas, mas a gente sempre tem um intuito de gerar informações que possam ser importantes para combater doenças, tanto na parte de vacinas, na parte de diagnóstico, na parte de terapia de doenças. Nós não temos o objetivo de desenvolver isso, mas a gente tem a ideia de que a gente pode gerar informações importantes para a sociedade, afinal a ciência tem esse papel, além de formar, o nosso papel como universidade é formar pessoas. Então, a gente sentiu, como pesquisador básico, uma premência muito grande na área de saúde. Quer dizer, é como se nós fôssemos pressionados. A gente estava no laboratório desenvolvendo nossos projetos, que a gente sabe que o que a gente faz tem um prazo, às vezes, muito longo, e a gente está vivendo uma situação completamente diferente, em que toda a economia, todo o país, não só o Brasil, mas vários outros países, tiveram que pensar e mudar na sua forma de agir. E a gente o que é interessante é que na área de pesquisa a gente tem uma capacidade de responder perguntas, e é muito interessante porque nós não temos, ou raramente, nós temos o hábito de receber demandas da sociedade, ou seja, principalmente na área de saúde, a inovação é bastante complicada, ela requer muitos marcos regulatórios, muitos critérios para que uma droga ou uma vacina seja implantada, só que, apesar de a gente ter a capacidade. E uma coisa que é importante é que começaram a aparecer ofertas de recursos, quer dizer, de repente não existia dinheiro para fazer ciência, nós estávamos vivendo uma crise, né, que existem poucas bolsas, poucos recursos, e começou a se anunciar que existiam verbas, existiam editais, não sei se suficientes ou não, e existiam bolsas. A gente tinha alunos interessados em fazer ciência, em fazer pesquisa, e de repente apareceram bolsas que não existiam, e a gente falou, nossa, o que está acontecendo? Quer dizer, isso foi quase que um cutucão dizendo, olha, vamos lá, vamos trabalhar nisso, e vamos inovar nisso. Então, no meu caso, apareceram bolsas que até não tinham alunos, né? Tive ofertando os programas, a CAPES ofertou bolsas e nós não tínhamos alunos. Então, a gente resolveu que teria que, como um laboratório de pesquisa, atuar e participar e poder contribuir nessa situação. Então, o nosso grupo de pesquisa ela tem uma grande experiência na clonagem e expressão de proteínas recombinantes. Isso a gente faz há muitos anos. A gente tem o intuito de estudar outras doenças, mas a gente sabe fazer clonar e expressar. A gente também tem uma certa experiência, né, em trabalhar com a ligação de anticorpos e doenças parasitárias. Então, existia isso. E uma das coisas que eu percebi logo no início foi que existia uma falta de marcadores eficientes da população infectada com Covid. Então, a gente ouve muito falar de que se fazem testes IgM, teste IgG, os testes não são efetivos, quem produz anticorpos está protegido, quem não produz não está protegido, quantas pessoas já tiveram contato. Isso não se sabe, não se conhece, é uma coisa muito nova. Então, eu tive uma ideia de gerar um painel de proteínas recombinantes do vírus, que é uma coisa que a gente sabe fazer, para que a gente possa fazer testes e fazer estudos epidemiológicos. E nós começamos a trabalhar nisso com alguns alunos no laboratório, desde o início da pandemia. E o que foi interessante é que, quando a gente começou a fazer isso,
apareceram, a gente começa a conversar com as pessoas, a comunidade, e esse é o que a Elisete falou, quer dizer, esse contato que a gente começou a ter, de perceber que outras pessoas tinham interesses semelhantes ou que existiam demandas. Então começaram a aparecer demandas, e uma das demandas que surgiu é que pessoas gostariam de gerar soros imunoprotetores. Então apareceu uma instituição que tem uma estrutura montada para gerar soros que pudessem ser usados em pessoas doentes. Esses soros poderiam ser dados num doente, e eles perguntaram para a gente, não, nós estamos precisando da proteína, nós estamos precisando do vírus, e em grande quantidade, porque a gente precisa disso. E ele já tem essa estrutura montada. É uma empresa que veio atrás da gente, através desses contatos, e a gente pensou, não, nós podemos tentar fazer essas proteínas em grande quantidade. Só que uma das limitações no caso do Covid era como fazer essas proteínas em grande quantidade. E quando você vai na literatura, a gente começou a procurar, será que ela pode ser produzida em bactérias, né? Ou em células em cultura? E existem várias coisas que não se conhecem. Se a gente poderia produzir essa proteína nativa, se essa proteína poderia ser naturada, quanto de proteína a gente poderia gerar, se a gente consegue obter miligramas de proteína, e como produzir, porque se você vai gerar isso para uma empresa, você tem que produzir em condições de MP, condições em que o material que a gente está fazendo tenha condições de manufatura controlada que poderia ser utilizado. E as respostas que a gente obteve, por que a gente precisa fazer a proteína? E na literatura, e a gente vem acompanhando a literatura, se pensou, muita gente está tentando imunizar com vírus para produzir esses soros, mas isso também é difícil, perigoso, custoso. E a ideia foi, será que a gente poderia imunizar com genes dos vírus? E nós já temos no laboratório uma experiência prévia no desenvolvimento de genes de plasmídeos de expressão em tecidos de animais para a produção de soros protetores. Então, o nosso grupo está se dedicando e nós estamos desenhando construções de plasmídeos que possam ser utilizadas para imunizar os animais diretamente com esses plasmídeos e gerar esses soros protetores dentro de uma situação que, uma vez se os plasmídeos gerarem esses soros, eles já têm capacidade de produção em condições de uso para pessoas. Então, a gente está combinando o que a gente sabe em pesquisa, tentando introduzir uma forma de desenvolvimento, e isso não aconteceu do nada, porque já existem experiências semelhantes de obtenção de soros e na produção desses soros protetores. Eu não vou dar muito mais detalhes, porque a gente ainda está em fase de firmar esses contratos com essas empresas, e isso é uma das coisas que mais a gente precisa aprender como fazer rapidamente, quer dizer, como a gente passar isso da um desenvolvimento, uma tecnologia para uma empresa rapidamente. Isso normalmente na nossa universidade leva muito tempo. Então, eu acho que com isso eu resumo mais ou menos o que a gente está fazendo e como a gente pode contribuir dentro da área básica com a área de inovação. Então, é isso que eu gostaria de falar, e eu posso responder perguntas que aparecerem. Certo. Parabéns. Está para me ouvir? Tá. Eu queria começar pelo teu final, quando você fala da área básica. E qual que é o pensamento que você vê que talvez devesse ser maximizado nos laboratórios de pesquisa básica, em termos de ver que isso pode ser aplicado, número 1. Número 2, qual é o limitador para que isso aconteça? Você falou um pouquinho da
da velocidade, e eu vou acrescentar a burocracia, e eventualmente eu não acho que exista mais uma limitação ideológica de que nós não devemos fazer nenhuma relação com empresas. Eu acho que isso é passado há muito tempo, mesmo porque hoje eu acredito muito em responsabilidade social de empresa. Mas como é que você acha que essa visão pode ser maximizada dentro do laboratório? O que você acha que a gente precisa mexer para que isso tenha uma velocidade maior? Existe uma questão que limita, que é a questão jurídica que envolve as propriedades intelectuais e as transferências e a importância disso na transferência de tecnologia. Eu acho que uma forma de a gente vencer isso é, talvez, nas instituições, principalmente públicas, criar protocolos bem objetivos de o que é necessário ou pré-definir o que é necessário. Se a gente tem pré-definições do que é necessário, isso é muito mais rápido, porque muitas vezes existem detalhes que acabam sendo questionados e, mas peraí, de quem é essa propriedade, de como se transfere, como se não transfere, e esses protocolos não existem ainda, ou eles são ainda um pouco muito vagos e muito primários, e aí você passa às vezes meses discutindo esses protocolos e deixa de fazer a inovação. Então, essa empresa, por exemplo, tem interesse que a gente desenvolva isso e pode fornecer recursos. Só que eles não vão fornecer recursos enquanto não existir um acordo, porque senão eles vão correr o risco de perder ou de não ter. Então, isso tinha que ser bem mais ágil para que a gente possa fazer inovação. E a universidade, ela não tem isso, nem muitas empresas, principalmente se essas empresas não são privadas, são públicas. Então, acho que a questão é que a gente tem que sentar e criar esses protocolos bem pensados e aplicáveis a diversas situações. Isso vai agilizar muito. E criar, ao mesmo tempo, a capacidade de fazer isso sem que o pesquisador tenha que ficar o tempo todo carregando para cá e para lá as informações. Com o processo debaixo do braço. Então, você sempre fala que você não é contra as regras, você gostaria que elas existissem, né? Se elas existirem, fica mais fácil. E a gente está tentando bravamente que isso mude. E eu só queria acrescentar uma coisa, se passar para a pergunta do Juliano, que ele pergunta soro não humano, protetor, poderia explicar como funciona, que é a necessidade absoluta da ligação com a empresa. Então, o que você fez de identificar uma empresa interessada em produzir essa tecnologia faz toda a diferença. Sem isso, viram acordos vagos que são lentos e não chegam em lugar nenhum. Então, existindo a empresa desde o começo, aí o primeiro acordo de cooperação com a empresa é o que abre caminho para que as outras coisas sejam muito mais ágeis. Então, no Covid, isso fica muito claro, que precisa ter já. E aí, tendo já, e tendo a empresa já, que é o que eles também colocam e você coloca, a gente está num caminho muito precioso e muito adequado, né? Já tem quem faça a próxima etapa, senão já vai ficar colecionando patente, fazendo vitrine tecnológica, que não leva a nada. Então, tem que ter patente, sim, quando você tiver alguém interessado em comprar essa patente. Aí a gente anda. Mas não quer explicar para o Juliano bem para quê? Eu vou explicar. Eu estou aqui, que também a Jana perguntou uma coisa parecida. Olha, vocês devem conhecer os soros anti-raiva. Você leva uma mordida de cachorro que tem raiva e você aplica um soro e esse soro tem uma capacidade de proteção. Eu não gostaria tanto de dar detalhes de como isso é feito, porque me pediram ainda para não falar, mas você pode usar, por exemplo, uma preparação de FAB, ou uma porção do anticorpo desses animais, e ele é tolerável e funciona principalmente em casos, em alguns momentos
da infecção. Suponha que você tem um paciente que começa a evoluir e você pode injetar esse soro e você tem efeito protetor. Então, um exemplo bem prático é isso. E isso vem sendo explorado mesmo no Covid, não é isso que eu estou falando, não. Existem outros grupos no mundo que têm essa ideia. A única diferença é que nenhum grupo imaginou usar plasmídeos diretamente ou vacina, ou recombinantes para imunizar os animais. Eles estão pensando em usar o vírus. No nosso caso, a gente está pulando essa etapa e tem um trabalho aí, não é segredo, que eles usaram, nós estamos usando uma tecnologia parecida com o que foi usada, que gerou proteções em macacos. Então, você injetando proteínas virais, DNA de proteínas virais, você induz proteção em rezo contra desafios virais do próprio corona. Então, é possível e é viável, sim. Em relação à empresa, é super importante isso que você falou, que esse grupo que nos solicitou, eles têm uma capacidade já de produção e de tecnologia para fazer isso. E senão a gente estaria anos atrás, 1 ano ou 2, para conseguir gerar isso. Então, eles já produzem material que pode ser utilizado. Então, é possível, sim, e o nosso desenvolvimento é escolher o melhor vetor, talvez. Muito bom. Mais uma do Juliano, quer saber se compete com o soro humano já em uso. E aí, da Jana, funciona com vacina roga para RH negativo. Você não quer dar uma palhinha nessa turma que é especialista? Eles querem pegar tua patente, Sérgio. Cuidado, não fala muito. Como vacina, é um soro protetor, e é um soro para ser usado poucas vezes. A alternativa mais moderna que existe disso, mas que demanda uma tecnologia que já está sendo feita no exterior, é produzir anticorpos monoclonais humanos contra o vírus. A questão toda é a imunização. Os soros humanos são de pacientes convalescentes que está sendo testado, só que você não está imune, você está infectado, são pessoas infectadas. Eu não sei se quando se tiver vacinas que sejam protetoras, que gerem altos títulos de anticorpo, você consiga. E a outra questão é a quantidade, né? Então, se você fosse fazer humanos, teria que fazer recombinante ou em cultura anticorpos monoclonais. Existe também essa possibilidade, que é um upgrade, talvez, moderno, de você ter anticorpos humanizados como protetores, desde que você gere os anticorpos corretos. Talvez na premência. E mais uma coisa, se a gente conseguir montar essa tecnologia, isso pode ser estendido a outras. Se amanhã aparecer um outro vírus, a gente pode fazer uma coisa parecida. Então, nós temos essa capacidade no Brasil instalada de produção desses soros. Muito, muito, muito obrigado, Sérgio. Acho que você mostrou um caminho fantástico, especificamente da junção de capacidades que a gente tem no Brasil para fazer plataformas e para mostrar como que pode... Juliano, achando que os soros antirrábicos são muito limitados. É claro, eu acho que não vai ser a solução única. Concordo, mas os monoclonais ainda são caros, mas é claro, a gente é uma das adições. É isso aí. Nós não estamos procurando a cura absoluta, eu acho. E eu acho que nem a proteção absoluta. É isso muito aí. Bom. Obrigado, Sérgio. Obrigadíssimo. Keep the good work. E aí vamos agora passar para o Maurício. E Maurício também, grande amigo e um herói. Ontem, na reunião do Conselho Universitário, foi apresentado e aprovado o Polimbrapig. E claro que ele vai falar disso. Eu queria que ele falasse um pouco também do Polimbrapig e das tangências que talvez ele tenha observado de avanço ou de aumento de velocidade até nas deliberações administrativo-burocráticas universitárias, que é o que o Sérgio estava falando, por conta do aparecimento do Covid. Por acaso, eu estou com um
processo agora no SEI do Embrapi para dar um parecer, e que nós sentimos urgências, e que eu não sei se antes nós tínhamos essas urgências tão claras na nossa cabeça, e ficávamos meio que com as urgências confundidas com as importâncias. E eu acho que agora a gente está começando a perceber algumas coisas que são importantes. E o Polo Embrapi que você vai falar, eu acho que é um exemplo fantástico que a gente tem de como que algumas amarras foram desfeitas em relação à transferência efetiva da tecnologia universitária para o setor produtivo, não que, como diz o nosso colega e presidente da FAP, Jair Chagas, nós não sejamos produtivos, né? Mas setor produtivo como sendo extra acadêmico. Então, Maurício, a palavra é tua. Obrigado, Paulo. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer a oportunidade de estar nesse webinar, falando um pouquinho sobre a evolução das pesquisas mais voltada para a cooperação em parceria indústria e universidade, falar um pouquinho também do nosso Centro de Inovação em Materiais, agora credenciado como uma das unidades da Embrapi, para atuar em parceria com as indústrias, e isso está exatamente no momento certo, no momento ideal para que ocorra esse tipo de implementação, esse tipo de parceria na nossa universidade. Tá? Para quem não me conhece, eu sou o professor Maurício, eu sou professor no Instituto de Ciência e Tecnologia da Unifesp, lá no campus de São José dos Campos. Eu atuo na área de materiais poliméricos, mais especificamente em síntese de polímeros, produção de tintas, adesivos e etc. Atualmente eu estou coordenando o Centro de Inovação em Materiais da Unifesp, a unidade Embrapi, a nossa primeira unidade Embrapi na Unifesp. Eu inicio a minha fala pegando um gancho no que a professora Elisete e o professor Sérgio colocaram inicialmente. Tá? Com o surgimento desses problemas globais que nós estamos enfrentando, não só o Covid, mas outros problemas também, um destaque evidente para o Covid, pesquisadores, empresas, instituições privadas e etc., se uniram muito fortemente para solucionar um problema global e trazer soluções locais. Tá? Isso tem resultado já imediato, conforme a professora Elisete já colocou, o professor Sérgio também já tem resultados que podem ser transferidos para a sociedade, e isso é muito importante nesse momento que nós estamos enfrentando. Tá? Como professor de universidade e atuante na área de pesquisa, desenvolvimento e inovação, por longo período aí, em empresas de grande porte, em centros de pesquisa, eu tenho que colocar que esse tipo de parceria, empresa, universidade e sociedade, não pode morrer após Covid. Isso tem que continuar. Isso é um legado que vai ficar aí para toda a sociedade, uma forma das universidades repensarem um meio de viabilizar ainda mais esses tipos de parceria. Tá? Eu gostaria de falar um pouquinho sobre a nossa unidade Embrapi, tá? E durante essa minha apresentação eu vou colocar alguns pontos importantes, alguns casos de projetos que estão em andamento e projetos que poderão iniciar no curto período de tempo. Tá? Então, para quem não conhece, a Embrapi ela é uma empresa brasileira de pesquisa e inovação industrial, ela é uma organização social que capta recursos junto ao Ministério de Ciência e Tecnologia e Ministério da Educação e reverte esses recursos para fomentar a pesquisa em parceria com as indústrias, universidade e indústria. Então, a nossa universidade, o nosso centro, ele foi credenciado na área de materiais avançados pela Embrapi, e nós temos condições hoje, nós somos credenciados para atuar na área de materiais poliméricos, materiais compósitos e nanomateriais.
Então, materiais poliméricos está muito relacionado com aquilo que a professora Elisete apresentou. Então, aquelas máscaras que foram produzidas são produzidas a partir de materiais poliméricos. Ela comentou lá poliácido lático e ABS, são materiais poliméricos que se usam para a produção de diversos materiais de engenharia e materiais de uso da sociedade. Tá? Nós podemos atuar na área de tintas, na área de fibras, na área de compósitos aeronáuticos e etc. Então, assim, nós temos hoje capacidade técnica, docentes qualificados e preparados para desenvolverem projetos, para ofertar projetos e também receber a demanda das empresas hoje que são demandantes de projetos de parceria com a universidade. Em relação aos segmentos de atuação, a nossa unidade Embrapi ela pode atuar no segmento de energia, ambiente, medicamento, segmento automotivo, tintas e adesivos, transportes, habitação, dentre outros segmentos que nós estamos credenciados a operar, a atuar em parceria com as empresas. Nós não estamos restritos a esses segmentos de atuação. Aqui é só um exemplo de alguns segmentos de atuação que nós podemos atuar na modalidade Embrapi em parceria com as empresas. Hoje, a nossa unidade Embrapi, ela conta com 51 docentes que confirmaram participação. Na Unifesp, a gente tem diversos docentes e vários docentes em condições de participar de projetos na modalidade Embrapi. Tá? Como histórico de contratação de projetos, em parceria com a iniciativa privada, com as empresas, nós temos no período de 3 anos a contratação de 3 projetos, envolvendo 6 empresas parceiras, um aporte das empresas na universidade para pagamento de bolsas, para aquisição de materiais de 1,55 milhões, um valor total, incluindo a participação da universidade, de 2,91 milhões, e já depositamos 3 patentes no período de 3 anos em parceria com essas empresas. Por outro lado, a gente tem ainda uma média nos últimos 3 anos de participação de docentes por projetos de apenas 0,2, ou seja, para uma universidade como a Unifesp, eu entendo que esse número ainda é muito baixo e com o credenciamento da nossa unidade Embrapi, eu tenho certeza que esse número aí tende a aumentar em função das necessidades das indústrias hoje no mercado. Como exemplo que posso dar para vocês, nós já recebemos, no período aí de 2 meses aproximadamente, a consulta, o interesse de 4 empresas nacionais, ou seja, com produção local no Brasil, com capital nacional, interessadas em produzir aquele aditivo que vai para aumentar a viscosidade no álcool gel. Tá? Nós chamamos aí na área química de um espessante que faz o álcool gel ganhar aquela consistência, ficar aquele gel. Então, até então, apenas uma empresa multinacional produzia esse espessante. Com o aumento aí da produção de álcool e a demanda muito maior para a produção de álcool gel, ficou faltando esse espessante no mercado nacional. E não tem nenhuma empresa que produz esse tipo de espessante no mercado nacional e não tem tecnologia. Então, nós já fomos procurados por 4 empresas, coincidentemente, para desenvolver o mesmo tipo de produto, para desenvolver o mesmo tipo de know-how. Então, esse é um ponto importante da universidade, da academia, para auxiliar as empresas no desenvolvimento de produtos, processos e tecnologias com reais capacidades de serem colocadas no mercado em prol da sociedade. Com relação ao tipo de financiamento dos projetos Embrapi, a Embrapi tem um modelo básico de financiamento, que é do tipo 1, existem outros modelos de financiamento, mas eu vou falar especificamente do tipo 1. No modelo tipo 1, a Embrapi ela entra num projeto em parceria com a empresa com 1/3 do valor total do projeto. São recursos não reembolsáveis, esse aporte que a Embrapi faz. Onde que vem esse recurso? Esse recurso ele vem do Ministério de Ciência e Tecnologia ou do MEC. No nosso caso, o recurso é oriundo do MEC. As empresas, juntamente com a unidade, juntamente com a universidade, elas dividem os outros 2/3.
onde as empresas elas entram com recursos próprios, recursos de FINEP, BNDES e outros fontes de recursos, ou mesmo recurso de obrigatoriedade de investimento. E a unidade Embrapi, no caso a universidade, ela entra com contrapartida econômica, bolsas, infraestrutura. Hoje nós não cogitamos o uso de recursos financeiros por parte da universidade, sabemos que os recursos são escassos, tá? Então a nossa contrapartida no projeto, que a universidade vai entrar no projeto, é uma contrapartida econômica, o que já existe hoje na universidade. Então era isso que eu queria colocar, tá? Com relação à nossa unidade Embrapi. Deixo aqui o convite para todos que tiverem interesse em participar da nossa unidade Embrapi, das empresas que tiverem interesse em desenvolver algum tipo de produto, algum tipo de tecnologia, que nos procurem, que procurem os docentes. Muito em breve nós vamos ter um site da unidade para divulgar as linhas de pesquisa, o que nós podemos ofertar. Tá? Eu só adianto para vocês que nós temos linhas de pesquisa hoje já rodando, tá? Como, por exemplo, nós temos aí linhas de pesquisa para desenvolvimento de tinta, com propriedades antibactericida, nós temos aí fibras sendo desenvolvidas com essas propriedades, nós temos aí desde de cremes até filmes poliméricos sendo desenvolvidos para a atuação direta aí no COVID. Tá? Eu agradeço novamente a participação, pela oportunidade de participar nesse webinar e gostaria de deixar só um recado a todos como uma forma de incentivo no momento que nós estamos vivendo. Eu pego o gancho da música de Almir Sater e Renato Teixeira, Tocando em Frente, onde ele diz que cada um de nós carrega o dom de ser capaz de sair dessa situação e voltar para uma situação mais cômoda e mais interessante para todos nós. Muito obrigado, fico à disposição. Fantástico, Maurício. Eu só discordo que nós não vamos voltar para uma situação mais cômoda. A gente vai voltar para uma situação onde a gente vai entender que a gente foi capaz, que é o que você está mostrando. E aí eu estava correndo o risco de ser pego numa armadilha, pensando no que você falou, que não pode morrer depois do Covid, né? Então, por que eu torço para que a tríplice hélice não acabe, não morra, né? Por que eu torço para que a tríplice hélice não morra depois do Covid, pelo Covid? Exatamente pelo que você está falando. Eu acho que a gente aprende imensamente. O Juliano está colocando quais as características da Embrapi, e eu acho que a gente tem, sim, uma oportunidade de cara. Quando você foi falando, a minha cabeça foi caindo assim, filler para dermatologia, eu preciso fazer uma substância viscoelástica para colocar dentro do olho, porque aquelas que a gente tem não são suficientes. Então, as aplicações, elas são absurdas, elas são imensas. E colocar isso dentro de um contexto universitário, explicitar e deixar com que as pessoas juntem as expertises que elas já têm, mais as demandas que existem, porque o complexo que a gente tem, eles têm uma ligação com a sociedade no sentido de assistência, pelo menos na parte de saúde, brutal, é um ganha que não tem fim. Então, eu tenho a impressão de que chegou nesse clube dos que estão dentro dos polos Embrapi e vai ter uma vida muito longa e muito promissora dentro dele. E eu acho que a gente não sai mais. Acho que a gente começa agora com essa experiência e com a tua coragem de novo, mas você rapidamente nucleou os docentes de São José e eu vejo com muita alegria uma inveja boa de todo mundo querendo também participar, que eu só acho que vai aumentar. Que bom, é uma boa competição, né? Quando você coloca as linhas de pesquisa no ar, e é um projeto altamente inclusivo. Acho que vale a pena falar que existindo empresas interessadas, e de novo isso começa pela empresa, né? Existindo empresas interessadas e bons projetos, eles são muito bem-vindos quando forem ligados à temática básica do Polo Embrapi, que conta com São José e outros campi também da Unifesp. O Juliano está sugerindo trazer o Jorge Guimarães, ele veio. O Juliano ele falou para a gente
O Maurício e a Soraya fizeram um contato com ele de algum tempo para azeitar bastante esse polo daí. Mas, junto com o Polo Embrapia, acho que vale a pena também falar das bolsas MAI e DAI do CNPq, que são bolsas muito interessantes, com a indústria também incluída como ator primário. Nós acabamos de submeter pela Unifesp na segunda rodada, na primeira nós já conseguimos, o Maurício também está dentro dessa iniciativa, algumas bolsas dentro de empresas para alunos de pós-graduação. Isso tem alguma tangência com os programas de mestrado profissional, mas é um mestrado profissional muito mais focado na demanda da empresa, né? Onde você identifica que na empresa se faz essa fase da inovação e acrescenta o ingrediente universitário a isso. Então, se você quiser comentar alguma coisa a esse respeito, Maurício. Paulo, eu gostaria só de complementar que a nossa unidade, a Embrapia, ela é uma unidade institucional. Ela não é apenas lá de São José dos Campos, do campus de São José dos Campos, mas também tem docentes de Diadema, tá? E outros docentes que quiserem participar, por favor, entrem em contato conosco, tragam os projetos, tragam as empresas, para que nós podemos viabilizar a contratação desses projetos. Eu gostaria de colocar mais um ponto com relação à parceria com empresas, tá? Quando a gente fala de parceria com empresas, a maioria das universidades e o pessoal pensa que nós estamos fazendo parceria com grandes empresas, com multinacionais. É claro, as multinacionais são bem-vindas, é claro, mas assim, nossa preocupação é com aquelas empresas menores. Nós que estamos na linha de frente, a gente conversa com donos de empresas, com empresas familiares, que elas não possuem um centro de pesquisa e inovação. A empresa ela não possui um laboratório para fazer desenvolvimento. E a pessoa quer desenvolver, a pessoa quer inovar, ela quer desenvolver produtos para combater Covid. Então, ela não tem como fazer isso. Então, se a empresa nos procura, é o papel da universidade viabilizar esse tipo de parceria. Tá? Isso é muito importante para que possamos desenvolver soluções locais para combater problemas globais. Maravilhoso, fantástico. Maurício, muito, 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 muito obrigado. Keep the good work. Eu que agradeço. E vamos chamar agora para finalizar a apresentação e depois, se a gente tiver tempo para fazer as discussões, a Juliana. E Juliana Dreyfus, também grande colega. Juliana está por aí? Tá. E a Ju tem uma atividade importante há muito tempo nessa interface academia-indústria, nacional e internacional, e acho que ela vai falar um pouquinho das atividades que ela desenvolve também com o pessoal do MIT. A Marimélia falou no começo que a gente tinha uma ligação importante com o MIT, acho que isso é relativamente clássico já no nosso meio, com a área de Boston, e que está Connecting Women to Innovate Together. Isso volta à primeira fala da Elisete, que é também das mulheres protagonizando esse movimento, não tem nem dúvida que é muito mais por aí do que o contrário. E que bom ouvir tuas crianças aí atrás, Ju. Eu acho que essa parte é uma coisa que a gente, de vez em quando, antigamente a gente ficava com uma vergonha danada, falava, fica quieta, criança. E agora eu acho que Isso que eles estão calminhos e eu estou de fone para minimizar o estrago aqui. Mas eu acho que isso é absolutamente natural e faz parte e é fundamental a gente incorporar na nossa comunicação. É a formalidade sem uma formalização, né? É ser formal o suficiente, mas mostrar onde que a gente está, quem está atrás da gente, o que a gente está falando, que a gente é vivo também, e acho que isso valoriza quanto pode a função especificamente da mulher, que tem a criação dos filhos como uma grande contribuição social, mas sem falar disso. Ju, com você. Muito obrigada, agradeço imensamente pelo convite de fazer parte desse webinar tão importante para a nossa área. E hoje eu vou mostrar aqui para vocês um projeto novo. Eu comecei a fazer parte desse projeto há menos 2 meses atrás. Esse é um projeto novo também do MIT. Começou no MIT, na verdade, hoje ele é uma fundação. É o Global Co-Creation Lab. Ele tem a missão, né, de conectar pesquisadores do mundo inteiro para resolver problemas locais. Então, já existe
uma filial desse Global Co-Creation Lab em Boston, tem um em Miami, tem um na Espanha, e a gente está começando a ter uma sede aqui no Brasil. Estamos começando a mexer nessa ideia, mas é uma ideia super legal. Deixa eu ver como é que eu passo aqui. Então, esse é o pessoal que faz parte, né, do Global Co-Creation Lab. Aqui no Brasil sou eu e a Yumi, que é do laboratório do Krieger, no INCOR. Cortou um pouquinho o slide, mas eu gostaria de mostrar para vocês que a gente busca, com esse laboratório, resolver problemas que atingem a saúde da mulher também. Então, são problemas locais, mas mais focado em saúde da mulher. E esse Global Co-Creation Lab, ele tem, então, vários pilares, né? Se a gente olhar esse tubo aqui, ele, então, é focado, né, em problemas da comunidade local e como que a gente vai resolver isso. E o Global Co-Creation Lab, ele traz junto todas as metodologias de ensino, de como a gente vai pensar em resolver aquele problema. Ele busca trazer talentos de diversas áreas, então não é só focado em ciência da área biomédica, não. A gente vai trazer todos os talentos, de todas as áreas, de todas as áreas do conhecimento. E para isso a gente vai incorporar essa tecnologia, conseguir um ganho, né, de capital e selecionar alguns parceiros estratégicos. Então, o Global Co-Creation Lab, ele tem essa missão de trazer pesquisadores e parceiros que queiram investir nessas ideias do mundo todo, né? Então, nós temos pessoal já da Rússia participando, da Polônia, da Espanha, de várias partes dos Estados Unidos, não só Boston, que eles falam que a gente tem que deixar de ter Boston como uma meca, né? E a gente traz, então, pesquisadores e pessoas que pensam nesse problema de uma forma geral. Tendo todos esses pilares, né, a gente consegue, então, desenvolver esses projetos e fazer a inovação, né? Fazendo essa inovação e depois transformar isso numa empresa e que vai gerar lucro e benefício para a sociedade, né? Então, para vocês terem uma ideia do que já está sendo feito, esse projeto começou em abril do ano passado com a Mercedes Barcelos, que ela foi minha colega de pós-doutorado há 10 anos atrás. Ela é pesquisadora do MIT e hoje, em abril, ela fundou o Global Co-Creation Lab com diversos outros pesquisadores, não só do MIT, mas de outras instituições também. E hoje eles têm 28 projetos já em andamento, né? Então, por exemplo, um que eu achei muito bacana, que é lá do MIT, que foi uma patente lá do MIT, eles estão desenvolvendo uns sensores metálicos que colocam no tecido, por exemplo, de sutiã, e que ele faz eletrocardiograma em tempo real e manda esses dados para prevenção de doença cardíaca, né? Isso é super interessante. Outro que é também muito legal, essa outra colaboradora, essa outra empresa que é um spin-out do Global Co-Creation Lab, eles também fizeram um sutiã que tem tipo um patch para medição de temperatura, que a gente sabe que 0,2 graus de diferença de temperatura já pode indicar uma neovascularização ou um tumor. Então, o Global Co-Creation Lab, ele traz todos esses pesquisadores e ele faz o financiamento inicial para começar, para dar o start para essas startups. É uma incubadora, como se fosse uma incubadora de tecnologia. Coloca as pessoas nessa rede, traz as pessoas interessadas para esse projeto e os pesquisadores conseguem desenvolver tendo esse funding inicial.
né? Então, é super bacana. E o Paulo me pediu para trazer alguma coisa relacionada ao Covid, né? Aqui no Brasil, a gente está pensando em trabalhar com diabetes, mulher e diabetes. Ainda não é uma ideia que está... não tem nenhum produto ainda, a gente está realmente começando, mas o que já começou é a história do Covid. A história do Covid é o seguinte, outra parte, como eu disse para vocês, desse Global Co-Creation Lab é a gente encontrar talentos, né? E talentos, eles são encontrados em diversos lugares. E como uma dos pilares do Global Co-Creation Lab são as mulheres em STEAM, né, que é Science, Technology, Engineering, Matemática e Arte, a gente pensou por causa da pandemia, com acesso limitado de informação, né, os estudantes do MIT de PhD começaram a fazer vídeos de ciência para divulgar nas escolas. E o que a gente fez? A gente chamou essas estudantes de PhD do MIT, elas fazem alguns vídeos e a gente começou a criar uma rede mundial de meninas, que no começo eram meninas de 12 a 18 anos, mas hoje a gente já tem pessoas meninas de diversas idades, de 8 a 99 anos, trabalhando na divulgação desses vídeos científicos que agora, em especial, são bastante relacionados ao Covid, né? Então, eu vou mostrar para vocês um dos vídeos. Esses vídeos já estão sendo, não só o do Covid, mas de eletricidade, de célula, de biologia molecular, algumas coisas de DNA. A gente já tem diversos vídeos e eles são traduzidos em diversas línguas de meninas participantes no mundo inteiro. Então, esse vídeo do Covid eu vou mostrar para vocês. Ele já foi traduzido, ele foi feito por uma menina espanhola e já foi traduzido para o inglês e para o português, porque nós já temos meninas brasileiras trabalhando nesse time. Michel, você consegue colocar para mim? Eu vou mostrar só um pedacinho do vídeo para vocês entenderem. Então, são meninas ensinando meninas para passar na escola. Isso já está sendo divulgado em Miami. Miami é um dos apoiadores desse projeto. A Prefeitura de Miami doou $1 milhão para que fosse realizado esse tipo de vídeo. Hay muchos momentos del día en los que con tus manos tocas a tus amigos, saludas a tus te apoyas en barandillas para subir escaleras. Então, são vídeos bem básicos de meninas para meninas. Então, consegue atingir o público-alvo, né? A minha ideia é boa. Eu não vou passar o vídeo inteiro porque ele tem 3 minutos e como eu tenho pouco tempo, eu vou pular, mas só para vocês terem uma ideia de como são os vídeos. Todos eles são vídeos simples. Pode parar, Michel, por favor. E voltar à apresentação, por favor. Então, são todos vídeos simples e que servem para a gente fazer a educação à distância de outras meninas que estão em quarentena e privadas de acesso a escolas e etc. Então, como eu falei, esses vídeos já estão sendo produzidos principalmente em Miami, na Prefeitura de Miami, que é um dos principais apoiadores, e agora a gente está começando a fazer isso e pegar o apoio aqui no Brasil também para a gente começar a divulgar esses vídeos. Então, esse é um dos Zooms, uma das telas, mostrando as meninas que fazem parte, né, desse programa de Girls Teaching Girls. E elas ficam super motivadas de poder participar, isso é super legal. Aqui tem alguns
comentários delas, né? Como é que elas estão lidando nessa situação de quarentena e podendo trabalhar com vídeos de ciência e poder divulgar o conhecimento, né, para a comunidade. Então, a gente está fazendo essa busca de talentos nesse momento para poder contribuir um pouco nessa crise de Covid. Ju, é lindo. A gente queria ver o vídeo inteiro. Você parou o vídeo, mas tenho certeza que estava todo mundo aqui falando: deixa mais, Michel, não ouve ela, não, deixa passar. Me vem 200 coisas na cabeça. Primeiro, a ideia de que isso é inovação social e que a gente tem uma história de inovação tecnológica, passar por patente, você é criada nesse meio, e a gente tem essa contaminação de que, se você quiser fechar o microfone um pouquinho, para as crianças participarem também nesse momento, que a gente é criado nesse mundo de patentes, de transferência tecnológica, e que existem possibilidades de a gente fazer mais gente. No começo eu estava lendo a história de inovação sendo alguma coisa que é ofertada para a sociedade, que a sociedade usa. Então isso é uma oferta nova para a sociedade, ela está usando e está sendo multiplicada, então está sendo metrificada, né? A gente tem números falando quantas pessoas foram atingidas, foram infectadas bem, né, pelo vírus do bem, que são esses vídeos, por exemplo, que você está mostrando. Tem gente aqui já perguntando como é que faz para participar do Co-Creation Lab Brasil, depois você fala. Segunda coisa que passa pela minha cabeça é a quantidade de ensinamento que a gente está tendo das crianças. Então, como é que a gente não consegue passar mensagens que as crianças conseguem? E essa história de querer realmente ver o vídeo, e ter gente que fala: as mãos é muito importante. Bom, tá bom, mas a mão da criança, realmente, a gente não deixa a criança abrir a porta do elevador, né? A gente abre para ela, porque a gente não quer que ela se exponha. E aí está tão presente isso, eu acho que a gente deveria aprender, e deveria mais aprender a usar outras ferramentas que as crianças usam, que a gente não sabe usar, por exemplo, o TikTok. Então, ontem eu estava vendo que o Jornal da Record está no TikTok. E TikTok, para quem não tem criança pequena e não sabe, é uma plataforma que eles enlouquecem e ficam browseando coisa uma atrás da outra. E tem hoje a receita de bolo, tem Jornal da Record, e a gente não tem nenhum domínio em relação a isso, e continua fazendo as nossas apresentações, e onde nós vamos contaminar a nós mesmos e não vamos aumentar essa contaminação do bem. E a última coisa, eu queria que você comentasse um pouco, nesse ecossistema que a gente aprendeu, quase todos nós, start a business é uma grande coisa. Então, comece sua própria empresa. E claro que lá os incentivos para começar a sua própria empresa são enormes. E eu lembro que uma das coisas que se falava muito quando eu tive também de professor visitante por lá era que você era meio que obrigado a não estar presente um dia da semana no seu local de trabalho. Era exatamente o contrário do que é aqui, onde a gente é obrigado a estar presente no local de trabalho todos os dias, independente do que eu estou fazendo. Lá a conversa era: olha, fique longe daqui um dia na semana, porque eu quero que você faça contatos com empresas e vá ao ambiente produtivo onde o que você está pensando vai ser produzido. E só queria adicionar que a gente tem na Lei do Bem, aí no Marco Legal de Ciência e Tecnologia, que a nossa querida Helena Nader propaga aos 7 ventos com toda razão, um parágrafo que diz que os professores universitários têm direito a ter licença, mesmo sem passar por toda a burocracia, se eles forem fundar uma startup. Então, nós conseguimos sair para fundar startups e para participar de board de startup, mantendo a nossa vinculação acadêmica. São licenças sem vencimentos. Era complicado também se trabalhar numa empresa e continuar recebendo do Estado, mas há essa licença prevista. Então, eu acho que vale a pena voltar um pouco, e queria que você comentasse um pouco disso, de como que nós nos envolvemos com essa história de empresa, por que lá, entre aspas, funciona, e se aqui isso poderia funcionar de algum jeito. Obrigada, Paula. Eu fiquei encantada com o projeto, não só essa parte agora das meninas, mas, em geral, é um projeto muito inovador. E estou bem animada mesmo em fazer parte desse projeto.
como é uma fundação, não é exatamente ligada ao MIT, então, como perguntaram como fazer parte, é só me mandar um e-mail e eu coloco em contato com a Mercedes, que é a diretora executiva do Global Co-Creation Lab Boston, e dependendo de aonde gostaria de atuar, se é com identificação de problemas locais, a gente pode se juntar ao grupo Brasil, que ainda está em formação, que a gente precisa juntar uns 50 a 60 pesquisadores para a gente poder identificar e conseguir ter uma solução para algum problema, para aí a gente começar com os projetos, né? E eu acredito que lá, como você falou, Paulo, desde a iniciação científica já pensa em abrir uma empresa. A pessoa do lado da bancada não está pensando só em se formar, né? Está pensando em se formar e abrir a sua startup, já está pensando o que eu vou montar, porque também, como eles são MIT, Harvard, também é mais fácil para eles conseguirem doação de empresas, exatamente, né? Então, mesmo esse Global Co-Creation Lab, se a gente for chegar aqui para o prefeito de São Paulo e pedir $1 milhão para divulgar vídeo, eu duvido que ele vai dar, né? Mas como é do MIT e tá lá, o prefeito de lá conseguiu entender qual a importância disso e fez deu esse grant para eles, né, para eles começarem, e eles vão fazendo os seed funds para todos esses projetos, eles dão $20 mil para um, $50 mil para o outro, e estão começando a girar já o Global Co-Creation Lab. Então, eu acho que é isso, é toda uma cultura, né, de inovação e de ter a empresa, de fazer uma startup e não ter essas amarras que a gente tinha aqui, né, que agora a gente está conseguindo com todo o esforço da professora Helena, com essa lei da inovação, né, então eu acho que agora a gente vai ficar mais fácil. Quantos contratos a gente já não perdeu aqui por burocracia, de não conseguir interagir com a empresa, e a gente vai mudar isso aí. Muito legal, Ju. Ótimo, super, super, super bom. É emocionante, gostoso e motivador ver funcionando. Eu adorei a história do Women's Affinity Group. Bom, eu acho que a gente pode partir para a finalização, mas se os apresentadores quiserem ligar as câmeras e reaparecerem aqui para a gente poder abrir para algumas outras perguntas ou considerações finais. Maurício, Elisete, Sérgio. E aí eu queria bater o recorde da Marinélia de permanência. Ela falou que o recorde de permanência foi do Reinaldo Salomão, que ficou até a 1 aqui. Então vamos ver se a gente consegue que ela interrompa a gente. Mas aberto para considerações de vocês, Elisete, Maurício, Sérgio. Elisete tinha uma pergunta sobre a interação dela, como é que ela conseguiu internalizar recursos e driblar, entre aspas, a burocracia. Nós fizemos inicialmente... Desculpa. É para Elisete, né? Tá baixinho, Elisete. Baixo? Fala mais alto. Nós tivemos inicialmente... Ainda tá. Ainda? Eu tô com o mesmo fone que estava antes. Deixa eu tirar o fone aqui só para ver. E agora? Perfeito. Nós fizemos um financiamento coletivo, uma campanha de financiamento coletivo, né, o crowdfunding, que é algo que já é muito realizado fora do Brasil, e a primeira campanha de financiamento coletivo que eu fiz foi em 2016, e eu tinha que explicar para as pessoas o que era o financiamento coletivo, que as pessoas não acreditavam, e agora com a questão da pandemia, vários projetos, está sendo feito muitas campanhas, é algo que funciona, que eu recomendo, é uma maneira de você conseguir recurso de uma quantidade muito grande de pessoas, uma quantidade pequena de recursos, mas isso vai dar um volume maior se tiver uma boa divulgação.
E os outros recursos que nós conseguimos foi doação de empresas, fornecendo material, matéria-prima, e tivemos algumas empresas que fizeram não foi nenhuma doação, uma parceria no sentido de fornecer material para a gente conseguir fazer os injetados numa quantidade maior. Existe uma questão aí que é super importante a gente levantar, que, teoricamente, como órgão público, a universidade não pode receber doações se você não fizer um chamamento público. Existem regras do serviço público que impedem essas coisas informais que a gente acaba fazendo. A gente também não poderia participar espontaneamente de grupos e fazer coisas que não estejam oficializadas na instituição. Esse é um dos maiores entraves que a gente deveria criar uma maneira de não ser tão complicado fazer esse tipo de coisa. Então, por exemplo, vem uma empresa, chega para você e fala, olha, eu queria que você fizesse isso para mim. É um teste. Você, para receber aquele dinheiro, você tem que registrar, fazer um chamamento público, você tem que... Se você vai colocar o nome no Unifesp, no Global, nesse Women's Global que a Juliana contou, ou se você vai fazer alguma coisa... você tem que pedir permissão o tempo todo, porque nós somos um órgão público. E, no fundo, essas leis são todas feitas para que não se use o órgão público em benefício privado. Só que a gente acaba não usando no benefício privado, a gente acaba contribuindo com a sociedade, com inovação. Então, teria que se pensar uma forma de tornar isso aberto ou registrado sem burocracia, sem entraves, para que a coisa funcione e haja. Talvez uma coisa... eu não sei como fazer, mas a legislação ela não permite a gente não passar por isso. Então, isso que precisa é um maior entrave em inovação. Qualquer coisa que a gente queira fazer tem que ser... Senão a gente está fazendo uma coisa que amanhã não é correta. A gente está usando o espaço da universidade, a gente está usando funcionários que trabalham na universidade para fazer coisas que às vezes não são previstas. Então, eu acho que a gente tem que ter uma conversa muito séria, senão a universidade ela vai virar uma sucata, porque as pessoas não vão aguentar sair, vão sair, a gente não vai... Quem fizer inovação vai acabar saindo da universidade. Acho que o que você está colocando é outra questão... Pode falar, Elisete. Rapidinho. Uma outra questão essas coisas que a gente pensa em fazer na universidade, de conseguir recurso, de conseguir essas parcerias, muitas vezes é inspirado em coisas que já são feitas lá fora, né, nas universidades que produzem inovação. E eu, pelo menos, particularmente, sempre que eu vou tentar fazer alguma coisa na universidade que não tem, a minha barreira maior é que as pessoas que trabalham nos órgãos que regulamentam essas questões, eles não sabem o que fazer. Então, pergunto, pode fazer isso? Aí falo, olha, ninguém nunca perguntou isso. Tá, mas eu estou perguntando agora e não vem uma resposta. Então, você fica sem saber se você pode fazer ou não, se você não faz, mas a questão é que a gente deveria ter como responder essas questões e regulamentar isso de uma maneira que funcionasse. Eu acho que vocês têm toda a razão. É um processo educativo, mas é um processo que já está relativamente mapeado. E o que a gente está fazendo na agência é uma descentralização para os campi dessa regulamentação de acordos. E que o primeiro acordo é um acordo que não tem que ser demorado, tem que ser extremamente rápido, é um acordo de parceria, de um memorando de intenção, uma conversa inicial. E isso não precisa, teoricamente, passar por procuradoria e nem precisaria passar pela reitoria, poderia ser, eventualmente, assinado localmente pelo campus. As outras universidades, muitas vezes, a gente não vê isso acontecer, né? Mas isso acontece também, só que acontece de um jeito muito mais ágil e muito menos desconhecido. E eu concordo com o Elisete, eu não acho nem que seja necessariamente, aliás, com o Sérgio também, necessariamente uma ausência de caminho, é um desconhecimento do caminho. Na hora que a gente começa a conhecer o caminho, a gente faz ficar mais rápido.
E por isso que eu estava agradecendo tanto ao Maurício por ter colocado a Embrapi nessa história, porque a Embrapi mostra um caminho muito mais direto de como isso pode acontecer. Mas, de qualquer jeito, dando resposta a vocês, a ideia é que existam nos campi, e a gente está trabalhando bastante duro para isso, uma inserção da AGITES para que esses acordos iniciais de cooperação existam. E aí o Sérgio está coberto de razão. A gente está mais protegido, e não só isso, a gente está um pouco mais calçado, protegido no sentido de não ser acusado, mas calçado no sentido de, se isso virar algum desenvolvimento tecnológico, alguma patente, ou uma transferência de recurso, aí você não precisa fazer nenhum desses chamamentos, porque você já tem um acordo com a empresa que você está colaborando. Então, se você não tiver isso no começo, aí sim, você precisa fazer chamamento, licitação e vira um inferno. Por isso, começamos a colaborar com empresas e começamos a colaborar com grupos que podem levar algum desenvolvimento tecnológico. Por isso que eu te perguntei também, quando a gente identifica que a gente está fazendo alguma coisa que pode sair da universidade. Então, identificou, começamos a colaborar com alguém, é hora de fazer uma conversa, um contrato, um convênio, alguma coisa light, não precisa ser alguma coisa de procuradoria, e que conste alguma divisão de royalty eventual que pode acontecer, porque aí você escapa desse chamamento público. Então, começando de um jeito pouco burocratizado, mas registrado, lá para frente a gente tem uma facilidade muito maior de fazer com que isso se efetive. Se não, vira um inferno mesmo, vira tudo para trás. Então, precisamos justificar para o procurador por que eu não fiz o acordo, por que mesmo que eu quero 50% daquela patente e não 60%. Então, já combinou, o combinado não é caro, mas vocês têm toda a razão, a gente precisa capilarizar esse entendimento. E aí, contamos com o Embrapi também nessa história. Queria só comentar uma coisa que o Luiz falou agora, o Juliano, em relação ao Polo Embrapi, e aí ele coloca uma coisa bem interessante, que o financiamento é feito projeto a projeto, onde são avaliados a empresa, a capacidade da unidade, custos e mercado dos produtos. E que isso é super interessante, porque a gente, além de ter essa coisa inicial de aprender qual é o caminho para ser mais ágil, tem uma dificuldade muito grande no final para entender se existe um mercado potencial para aquilo que a gente está falando. Porque a ideia pode ser ótima, o processo pode estar mapeado, pode ter gente que produz, mas o mercado pode não existir. Então, essa parte final, e que aí quem já esteve na empresa, como o Maurício, sabe muito bem, que os projetos são definidos, no fim das contas, muito mais pelo marketing, tem mercado, está na hora, do que pela potencialidade do projeto em si. Isso é uma outra coisa que a gente agora, eu acho que tendo na Unifesp, Osasco, por exemplo, que tem uma expertise na área de economia e contabilidade, poderia auxiliar muito a gente. A FEA da USP ajuda muito nos projetos da Poli, que são projetos densos, que tem um desenvolvimento tecnológico embarcado, mas alguém precisa avaliar se aquele negócio vai ser bem-vindo no mercado naquele momento. Então, eu queria chamar também a atenção da gente para já ver com esses exemplos promissores, que a empresa chama atenção disso. Né? Na hora, por isso que eu falo muito que traga a empresa junto com a ideia, porque a empresa não vai investir numa ideia que não tem mercado. Mas seria interessante a gente também nós nos capacitarmos para ter essa visão do mercado. Paulo, só gostaria de complementar o que você acabou de dizer. Assim, na indústria a gente fala muito que a gente tem que trabalhar no tempo do cliente, no tempo da empresa. Não adianta eu falar para a empresa que o convênio dela, o acordo de cooperação dela vai sair daqui a um ano. Ela vai buscar outra universidade. O dólar vai subir ou vai acontecer algum problema aí na economia, a empresa desiste. A empresa fala, não, vamos fazer o projeto, o acordo de parceria, mais do que rapidamente nós temos que fazer isso aí. Hoje nós temos exemplos de universidades federais no Brasil, tá, que faz esses tipos de acordo de parceria em 10 dias, passando por todas as instâncias. Tá? Então, assim, não é difícil fazer. O que falta para a gente realmente é o caminho das pedras. É como trilhar o mais rapidamente possível isso aí. O outro ponto que eu gostaria de colocar é com relação à motivação. Nós temos na universidade docentes que são super qualificados para desenvolver determinados projetos de pesquisa e consegue recursos para financiamento desses projetos junto ao FAPESP, junto ao CNPq, etc. Porém, nós temos docentes
altamente qualificados também, que não conseguem recursos para financiamento dos seus projetos, tá? Por algum motivo, ou não publica, ou tem um viés tecnológico muito alto. Porém, esses docentes, eles conseguem muito rapidamente fazer um projeto em parceria com a indústria. Então, a universidade não pode desperdiçar esse tipo de docente que existe hoje nas universidades. Eu digo para você que todas as universidades nós temos docentes com esse tipo de perfil, que consegue muito rapidamente fazer um projeto de parceria com empresa e universidade e gerar resultado muito rapidamente para a sociedade. Então, nós não podemos desperdiçar esse tipo de docente, esse tipo de pesquisador que se encontra dentro das universidades. Obrigado por levantar a bola, Maurício, porque especificamente esse webinário começou com um grupo que a gente montou no LinkedIn de docentes que tem bolsa de desenvolvimento tecnológico e produção, eu nunca lembro o nome, produção inovadora. Extensão inovadora. Extensão inovadora. No CNPq, e eu, Maurício e Lisete somos alguns dos exemplos desses docentes. Mas aonde a avaliação é feita, ainda leva em consideração paper, mas é feita fortemente em relação com empresas e qual é a capacidade de interação que a gente tem com o mundo extra-acadêmico. E acho que isso é fundamental, que a gente amplie e que tenha cada vez métricas mais sensíveis para que nós consigamos não só identificar, mas motivar também os docentes daqui. Eu faço coro com o que o Maurício falou, ipsis literis. Tenho certeza que a gente tem uma capacidade que está exposta muitíssimo menor do que a capacidade real que a gente tem de execução dentro. E está, de verdade, no melhor dos mundos, porque tem uma potencialidade de pesquisa básica muito grande, por isso a ideia de chamar a Ju e o Sérgio aqui também, para colocar isso para fora. E, de novo, aprendendo, andando, e aí a Jana coloca aqui que os caminhos são conhecidos, precisam ser normatizados para proteger a própria instituição. Eu acho que é exatamente isso. Mas só que a gente tem que fazer, e agora está sendo meu mantra, um trabalho de formiguinha atômica. Não adianta mais trabalho de formiguinha. O trabalho de formiguinha que vai demorar 10 anos tem que ser atômica. Tem que ser a sua biônica formiga atômica. Tem que ser rápido. Então, tem que fazer, mas tem que fazer logo. Muito bom. Algum outro comentário final? Vamos deixar a Marimélia com o recorde não ser nosso. O Reinaldo com o recorde. Tudo tranquilo. Mária, quer finalizar? Mais alguma coisa? Não, eu quero só agradecer a todos vocês, porque realmente foi excelente, né? A gente viu, foi um webinário com uma temática diferente do que a gente tem feito, mas acho que é super importante e relevante para mostrar essas pessoas né, esses docentes que estão preocupados aí com a inovação, não só com a pesquisa básica, aplicada, mas também com essas questões de inovação e toda essa discussão a respeito da normatização, né, que é o que vocês já comentaram aí. As regras existem, né? É preciso saber como fazer para encurtar esse caminho e que ele não seja muito espinhoso. Que a gente ouve muito é de que às vezes as pessoas elas têm boas ideias, querem fazer e acabam desistindo porque o processo acaba sendo complexo, demorado, tem às vezes até desistência da empresa porque demora tanto, né? Como vocês mesmos já colocaram. Então, acho que a gente pode encerrar por aqui, e eu já tinha falado no início, mas para quem não estava assistindo ainda, na semana que vem nós não teremos o webinário, né, que já virou tradicional, às sextas-feiras às 11 da manhã, porque a gente vai ter o congresso acadêmico da Unifesp, do dia 13 ao dia 17, então quem quiser pode se inscrever, não precisa ser da Unifesp para participar, a inscrição é nesse link que está colocado aí, congresso.unifesp.br, vai ter temas variados de todas as áreas, né? A gente vai ter temas de humanidades, das exatas, biológicas, então é um congresso onde a Unifesp mostra
tudo aquilo que faz. Tem convidados muito interessantes também de fora que vão falar. Então, nesse endereço, além de fazer a inscrição, ainda tem toda a programação também. E aí a gente volta no dia 24 de julho, que é na outra semana, outra sexta-feira, com outro webinário, Desafios e Soluções para EPIs na Pandemia, e teremos a Elisete novamente, né, apresentando junto com os outros palestrantes que estão colocados aí. Então, eu agradeço a todos vocês por terem compartilhado aí seus pensamentos a respeito dessas inovações que estão acontecendo. Obrigada. Bom fim de semana para todos. E agradeço também Manuel e Michel, né? Que Isso, são obrigada. nossos salvadores de TI. Obrigado. Já bateu o recorde, viu, Paulo? Muito obrigada. É. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Muito obrigada. Tchau.